Leandro Carnal, na Rádio Bandeirantes. Careca de Saber. Professor Carnal, boa tarde, bem-vindo. Boa tarde, muito obrigado. Essa tarde fresquinha em São Paulo. Hoje tá bom, dá para fritar ovo no asfalto, né? Só não fica enrubescido dessas bobagens que a gente fala de vez em quando aqui não, né, professor? Enrubescido é muito sofisticado, né? Seu rosto não fica tisnado. Não fica tisnado, não tenho rosáceas rubicundas que afloram nas maçãs, né? Não tenho nada. Não. Ô, professor, nós continuamos ainda aqui discutindo o negócio das marchinhas, porque a Thaís pocou silibina, sabe? Foi pro Ibirapuera, chegou lá, não resistiu. As tias lá, eram velhinhas mesmo, Thaís? Né, no Parque da Aclimação. Parque da Aclimação. Quem frequenta lá sabe. Muito fácil. Salomão Esper. Então. São as amigas do Amigas Salomão. do Salomão, Ele por lá não? Salomão Não, gosta esse fim de semana carnaval. não, mas todo sábado e domingo ele vai. Faz exercício ali naqueles aparelhos para terceira idade. Ô, professor, agora o que eu queria propor discussão hoje é o seguinte. Eu já vi carnaval no mundo inteiro. Tem carnaval em Veneza, tem carnaval em Londres, tem o Mardi Gras lá em New Orleans, nos Estados Unidos. Todo mundo tem um período do ano que pega aí um dia ou 2 ou 4 e vai fazer uma catarse, né? Vai expor a silibina, como fez a Thaís nesse sábado aqui, deve fazer nos próximos dias. Agora, o carnaval brasileiro está crescendo de tamanho, está se agigantando, né? Ele já começa um fim de semana antes, termina um fim de semana depois. E a semana do carnaval, que deveria ter 2 dias só de folia, acaba sendo a semana inteira. Existe mesmo uma tendência assim, na história de abusar do tamanho dos feriados? Daqui a pouco vamos ter um mês do carnaval inteiro? Na verdade, eu acho, como todos sabem, a festa carnaval tem origem romana, mas foi cristianizada. E a terça-feira é o último dia para comer carne antes da quaresma. Então, carne vale, a Deus carne, de onde vem carnaval. E era uma festa religiosa de inversão do mundo. Bakhtin, na sua obra clássica, né, sobre a cultura popular na Idade Média e Renascimento, analisando a obra de um grande autor do XVI, que é Rabelais, pensa exatamente nessa inversão do mundo, Carnaval dos Loucos, aquelas coisas que Victor Hugo, quando fala dos Miseráveis, do Notre Dame de Paris, coloca o Quasimodo Corcunda como rei naquele dia, né? Carnaval é uma catarse, é uma inversão, é um dia de inverter o mundo, que geralmente é uma postura conservadora, porque aí faz o mundo ser o de sempre o resto do ano. Quando você inverte um mundo um dia, é o espaço que você permite a transgressão. Mas há uma coisa muito importante para ser lembrada, que sempre que nós estivermos em período de crise econômica e de valores, o carnaval será mais intenso. Assim como os shows de revista nos Estados Unidos entre 29 e 32 são mais luxuosos do que na própria década de 20, porque a crise econômica faz você querer ser pesado, faz você querer ir à luta, faz você querer estar e precisando extravasar mais. O grito de carnaval em São Paulo, sábado e domingo, foi mais estrondoso do que o normal. É possível que as pessoas possam fazer desse carnaval, que antigamente a gente chamava como exemplo de clichê triduomomesco, esse era um exemplo de clichê, os 3 dias dedicados ao carnaval, que isso hoje tenda a crescer em função da crise. Eu adoro, eu olhei na televisão domingo, olhei as pessoas com aquele calor insuportável, suadas, tomando cerveja, coladas umas nas outras, numa total dissolução humana. Olhei, fiquei feliz, peguei meu livro, peguei meu vinho e fui muito feliz de ver o carnaval. A felicidade não está ali no meio, me trouxe. Pena que não encontrei a Thaís nessa folia, né? É que eu estava lá fantasiada, professor, eu jamais me reconheceria, viu? A Thaís veste a fantasia inteira, professora. A Thaís, ela se transforma numa mulher. Ela é loira, mas ela vira uma mulata. Professor, agora, quer dizer, quanto pior a crise, mais carnaval a gente tem. E aí, quando a gente estiver num período de bonança e de abastança, o carnaval vai ter 2 dias, é isso? Essa é uma tendência que você faz, por exemplo, uma festa típica dos colonos de origem alemã no sul, o Kerp. O Kerp eram 3 dias de festa. E ele é mais forte em comunidades mais pobres. Quando você vive o período da cocanha, o período da abundância, o período de tudo fluir, como na terra da cocanha e da abundância, exatamente porque você passa necessidade quase todo o tempo.
Então, isso é completamente coerente com o momento. Mas os movimentos são sistólicos e diastólicos, né? É possível que um carnaval forte esse ano dê margem o ano que vem a um carnaval mais fraco. Mas esse ano as pessoas realmente querem festejar. Para o desespero dos moradores de Vila Madalena. Professor Karnal, uma das discussões desse carnaval, além das marchinhas, dessa questão do lixo, né? Cada carnaval tem a sua discussão. É a seguinte, tem muita gente que escreve aqui pra gente dizendo que acha um absurdo que o poder público ponha qualquer tipo de dinheiro, seja em incentivo, seja em apoio, seja patrocinando mesmo para a festa de carnaval, no momento em que existem tantas deficiências em serviços públicos mais essenciais, como saúde, educação, transporte, dananana. Como é que o senhor vê isso, hein, professor? Nós estamos num momento de contenção de verbas e o carnaval, a rigor, é uma função que poderia funcionar com patrocínios, com ingressos e com os próprios foliões sustentando o esforço. Então, eu não vejo errado o Estado promover festas, porque o carnaval faz parte da nossa cultura material e imaterial. O carnaval é uma experiência cultural. Eu acho que o carnaval é fundamental para definir o brasileiro. Porém, nesse momento de crise, se tivesse que optar entre manter o pronto-socorro de um atendimento da periferia e patrocinar um trio elétrico, eu acho que se tem que fazer a opção nesse momento, o Estado não deveria investir tanto. Não é problema investir em festa. Eu acho uma posição muito conservadora se imaginar que o Estado não deve investir em festas. Mas ele, talvez nesse momento, que nós estamos fechando coisas também muito importantes, né? Foi suspenso, por exemplo, várias atividades musicais formais de São Paulo, como a banda sinfônica. Eu acho que nesse momento que você está demitindo músicos, está cortando coisas tão importantes, você patrocinar o trio elétrico talvez não seja adequado. Mas não é ruim o Estado patrocinar festas, mas seria bom que houvesse dinheiro sobrando para isso. Entre saúde e carnaval, eu ficaria com a saúde. Professor, só uma coisinha bem fora dessa nossa agenda aqui. Aliás, a gente precisa contar para as pessoas que quando a gente conversa aqui com o professor Leandro Carnal, é porque a gente combinou com ele todo o temário, né, Thaís? A gente avisou, olha, professor, hoje nós vamos falar sobre carnaval. Não é não, professor? Não, é tudo baseado no Espírito Santo. É mentira minha. A gente não combina porcaria nenhuma e ele sempre tem... Como é que o senhor consegue, hein? Porque a gente tem vamos dizer assim, alguém análogo aqui ao senhor, chamado Milton Neves. Só que o Milton Neves engana muito com relação à enciclopédia dele. O senhor não. O senhor conhece mesmo os temas. Como é que pode isso? Tanto conhecimento dentro de uma cabeça só. Em primeiro lugar, eu já dei aula para uma quinta série. Nada é mais difícil, nada é mais complicado. Às vezes me colocam para falar com um grupo de diretores de um banco, olha, é uma plateia muito exigente. Não, eu já dei aula para uma quinta série. O que é que um bando de diretores pode fazer que uma quinta série não faz? Depois, um dos privilégios de ser professor é que você, na prática, especialmente se dei tantos anos aula no ensino médio, você repassa todo o conhecimento. Então, já dei aula sobre a Saturnália romana, já dei aula sobre os quadros, combate entre a Quaresma e o Carnaval, que é um quadro típico do fim da Idade Média e do início, por exemplo, do Renascimento, quadros de gente como Breuer ou Bosch, esses combates entre o espírito da Quaresma e o espírito do Carnaval. E aí sim eu tenho uma característica específica, eu tenho boa memória. Eu lembro de todas as coisas que eu li e todas as coisas que eu ensinei. Esse é realmente um privilégio. Eu não lembro de absolutamente nada. Então, a vantagem é que não vão notar quando você tiver Alzheimer. Então, você não vai fazer... Não vão achar, nossa, ele está piorando. Não, vai igual. A memória não tem nenhuma relação com inteligência, né? Tem gente inteligente sem memória, não? A minha dúvida é se esse processo já começou ou não. Como ninguém vai notar, a gente nunca sabe quando é que é o começo. Professor, então tá bom. Um abração para o senhor. Um grande abraço para vocês. Obrigado. E boa semana de trabalho antes do Carnaval. O senhor não volta, não? O senhor vai para lá? Quarta-feira está aqui, né? Eu estarei aqui todos os dias, passo o Carnaval em São Paulo escrevendo. Estou escrevendo um prefácio para o Audetino Laboessi, o discurso da servidão voluntária. Tenho que escrever uma entrevista para o Le Monde
e tem que fazer os artigos do jornal também. Vou passar o carnaval dentro de casa escrevendo, uma delícia. Que maravilha, professor. Tá bom, um abração para o senhor. Beijo, professor, até quarta, hein? Até logo. Tchau.